Olá, meu aluno, olá, minha aluna. Vamos começar então essa nossa quarta aula de proporcionalidade. A gente vai resolver essas questões aqui, de 9 a 16, da lista 2. Essa é a nossa última aula, basicamente. Eu vou resolver essas questões, essas 7 questões com você agora. E essas questões, elas versam sobre o tema razão e regra de 3 simples e composta, dentro de razão e proporção, mesma coisa. E a parte de torneiras, que é muito importante. Antes de a gente resolver, eu quero deixar para vocês aqui um esqueminha, que é um referencial teórico. Então, presta muita atenção. Tempo com tempo. Homens com tempo. E o que se produz ou o que se consome. Sem fazer perguntas ainda, quero que tu pense assim, ó. Tempo com tempo é inversa. Homens com tempo é inversa também. E o que se produz ou o que se consome é sempre direto. De novo. Tempo com tempo, inversa. Homens com tempo é inversa também. O que se produz ou o que se consome é direto. Beleza, menino? Onde é que você quer chegar com isso aqui? Basicamente, gente, esse aqui é o esquema mais importante que você tem para poder entender a relação entre as grandezas. Porque 99% dos casos, dos problemas de razão e proporção, vai ser sempre dentro disso daí. Ora a grandeza vai ser tempo, ora a grandeza vai ser homens. Aí, muito cuidado, quando eu falo homens, é toda aquela grandeza que pratica a ação. É toda aquela grandeza que produz ou que consome. Tá bom? Então, por exemplo, pode ser homens, mas poderia ser mulheres, poderiam ser crianças, poderiam ser máquinas, poderiam ser animais. Então, o agente da ação ele vai se comportar como se fosse a grandeza de homens aqui. Perfeito? E tempo, quando eu falar tempo, pode ser em dias, em horas, em meses. E quando tu estiver relacionando tempo com tempo, é a inversa. Quando estiver relacionando agente da ação, que é homens, com o tempo, é a inversa. Agora, quando você relaciona o que se produz ou o que se consome, independente se for com homens ou com tempo, ou entre eles, é sempre direto. Dá um print aí na tela. Copiou? Muito bem, agora vamos tentar resolver. Agora a gente vai resolver, muito sucesso, as questões que se seguem. Vou começar com a 9ª questão, que diz o seguinte: uma usina produz 500 litros de álcool com 6.000 kg de cana-de-açúcar. Determine quantos litros de álcool são produzidos com 15.000 kg de cana. Perfeito. Esse aqui é o tipo de regra de 3 simples, tá? Do tipo simples, porque só tem 2 grandezas: álcool e cana-de-açúcar. Então, observa o seguinte: álcool é o que é produzido, é o que se produz, e cana é o que é consumido para se produzir o álcool. Então, o que se consome ou o que se produz, sempre a relação vai ser o quê? Direta ou inversa? Estou ouvindo. Vai ser o quê? Direto. Então, a ideia aqui vai ser direta. Então, ele está falando que uma usina produz 500 litros de álcool com 6.000 kg de açúcar, de cana-de-açúcar. Determine quantos litros de álcool, então a pergunta vai estar dentro da grandeza álcool, são produzidos com 15.000 kg de cana. Perfeito. Então observa aqui o seguinte. Olha só. Quando a grandeza for direto, isso na regra de 3 simples, você vai multiplicar invertido, ou seja, cruzado. Sempre assim. Eu posso simplificar esses valores? Pode. Não só pode, gente, como deve. Corta esses 3 zeros com esse. E nota que 6 e 15, ambos eu posso dividir por quanto? Por 3. 6 dividido por 3 vai dar 2. Não é isso? E 15 dividido por 3 vai dar 5. Então, aqui a gente pode agora multiplicar invertido. Por que invertido? Tá? Toda vez que for diretamente proporcional, a gente multiplica invertido. Então vai ficar
nota o seguinte: nessa multiplicação, tu vai ter 2 vezes x, e o produto dos extremos é sempre igual ao produto dos meios, que vai ser igual a 500 vezes 5. Então, vai ficar 2 vezes x, que é igual a 500 vezes 5. 5 vezes 5 é 25, e só faz acrescentar os 2 zeros. Então, vai ficar x é igual a 2.500 dividido por 2. X, então, vai ser 1.250 litros. Beleza? É muito importante tu observar e fazer aquela relação, que esse produto que se consome é sempre direto. E que você fica tentando raciocinar da seguinte forma: quanto mais cana-de-açúcar, mais ou menos álcool vai ser produzido. De fato, vai ser mais, então vai ser diretamente proporcional. Se você multiplica invertido, você multiplica cruzado, invertido, tá bom? Só que tem um detalhe, às vezes a gente se perde nessa comparação. Então, o ideal é que você tenha aquela lista, aquele referencial teórico que eu te dei no início da aula, bem bacana na tua cabeça. Bom, Penel poderia ter simplificado esses valores com esse, poderia, mas às vezes depende muito se é inversa, se é direta, se vai dar para simplificar ou não. Então é melhor você, porque às vezes a gente pode se atrapalhar um pouco. Simplifica somente os valores que estão em uma grandeza. Tá bom? É melhor, é mais saudável. Vamos para a 10ª questão? Olha só. 10ª questão diz o seguinte: uma equipe de 5 professores gastou 12 dias para corrigir as provas de um vestibular. Considerando a mesma proporção, quantos dias levarão 30 professores para corrigir as provas? Então aqui você tem duas grandezas também. É o tipo de regra de 3 simples, os 3 do tipo simples, onde você tem duas grandezas, óbvio, professores e dias, não é isso? Perfeito. O que ele está falando é o seguinte: uma equipe de 5 professores levou 12 dias para corrigir uma quantidade de provas, né, do vestibular. Considerando a mesma proporção, quantos dias, então o x vai ficar embaixo aqui, a grandeza dias, levarão 30 professores para corrigir essa mesma quantidade de provas? Então observa, 5 professores corrigem uma quantidade de provas em 12 dias. Então 30 professores corrigem essa mesma quantidade em quantos dias? Eu quero que você pense da seguinte forma: olha só, professores é o agente da ação, como se fosse homens, e dias é uma grandeza temporal. Então observa, homens com tempo. Homens com tempo é o que? Direto ou inverso? É inverso, você sabe disso. Agora presta bem atenção. Quando é inversa, você não multiplica cruzado, tá bom? Você não multiplica cruzado. Você multiplica retinho assim, ó. 5 vezes 12 e 30 vezes x. Tem uma outra ideia que, inclusive, pede para você inverter uma das grandezas. Você inverte, aí multiplica cruzado. Pode ser, mas na inversa você pode fazer isso também, que vai dar certo. Né? 5 e 30, a gente pode simplificar? Pode, por 5 inclusive, mas enfim, se quiser simplificar para tornar melhor, você simplifica, aí vai ficar 1 aqui em cima e 6 embaixo, vai ficar até melhor na realidade, né? Fica até melhor, mas enfim, vamos lá. Vai ficar 30 vezes x igual a 5 vezes 12. Tá bom? 5 vezes 12. Vamos fazer essa multiplicação. 5 vezes 12 é 60. X vai ser igual a 60 dividido por 30. Portanto, vai dar 2. Pronto. Então, 30 professores corrigem essa prova em essa quantidade de provas em 2 dias. De fato, né? Quanto maior a quantidade de professores, maior a quantidade de dias. Então, o agente da ação, sendo comparado aqui com o tempo, homens com tempo, né, é sempre inverso a grandeza, e você vai multiplicar assim, isso na regra de 3 simples. Vamos fazer agora a 11ª questão. Precisar de um pouquinho mais de espaço, a gente vai apagar isso.
pintor gasta 2 galões de tinta para pintar uma parede de 45 metros quadrados. Responda quantos litros de tinta serão necessários para pintar 135 metros quadrados, sabendo que cada galão contém 3,6 litros. Perfeito. Vamos observar aqui. De novo, é um tipo de regra de 3, simples, uma vez só tem 2 grandezas. Né? A quantidade aqui de galões de tinta, que é o que vai ser consumido, na verdade. E deixa eu ver a área, na verdade, a área ali da parede. Vou colocar a área. Ele está falando assim, nota. Um pintor gasta 2 galões de tinta para pintar uma parede de 45 metros quadrados. Perfeito. Responda quantos litros de tinta, então vai ficar quantos galões, na verdade, porque uma vez que os galões vão guardar os litros de tinta, óbvio, serão necessários para pintar 135 metros quadrados. Perfeito. Aí ele está falando que cada galão tem 3,6 litros. Então vamos perceber quantos galões aqui vão ser necessários. Para depois a gente, né, multiplica por 3,6, que é a quantidade de litros. Então eu quero que você note o seguinte: galões e área. Esse tipo de relação é uma relação direta ou inversamente proporcional? É o que se produz e o que se consome aqui, na verdade. Sempre quando tiver relação do que se produz e do que se consome, seja com homens, com tempo, sempre vai ser direto, tá, gente? Sempre vai ser direto. Se é direto, então a gente vai multiplicar invertido. E 45 multiplicar logo. Já que é direto, multiplicar assim. Vai ficar então 45 vezes x igual a 2 vezes 135. Vai ficar 45 vezes x é igual a 270. Atenção. 2 homens constroem 2 casas em 2 meses. Então, nas mesmas condições, 8 homens constroem 8 casas em... que bacana, hein? Vamos lá. Essa 12ª questão, ela já tem mais de uma grandeza. Portanto, aqui é regra de 3 composta, tá bom, gente? Vamos colocar assim.
Presta atenção como é que eu vou fazer. Homens, casas e meses. Perfeito. Quando você for dispor os valores aqui, esses valores que eles são dados, coloca mais embaixo, tá bom? Sempre coloca assim. Coloca mais embaixo, deixando um espaço em cima. Então ele fala que 2 homens constroem 2 casas em 2 meses. Aí ele diz, né, nessas mesmas condições, 8 homens, vou colocar em cima, 8 homens constroem 8 casas em quantos meses, né? Então o X vai vir para cá. Presta bem atenção como é que a gente resolve esse tipo de regra de 3. Presta bem atenção. Aonde é que a incógnita está? Na grandeza homens, na grandeza casas ou na grandeza meses? Responde para mim. Muito bem. Na grandeza meses. Então é essa grandeza que vai nortear todo o raciocínio para a gente poder resolver. A principal, meses. Tá bom? Olha o que você vai fazer agora. O que a gente quer achar aqui é justamente o valor do x. Então a gente vai achar o x. Isso. O x vai ser igual a quanto? Está vendo esse valorzinho que está embaixo dele, que é 2? Pois é, esse valor você vai colocar aqui já multiplicando. Tá bom? 2 vai multiplicando. E agora a gente vai comparar as outras grandezas, no caso são 2 grandezas, poderia ser mais. A gente vai comparar essas 2 grandezas com a grandeza principal e vai ver se é direto ou é inverso. Se é direto, a gente vai manter essa proporção. 8 para 2, vou colocar 8 para 2 aqui. 8 para 2, coloca 8 para 2. Agora, se for inverso, a gente vai inverter a ideia. Se for 8 para 2, vai colocar 2 para 8. Se for 8 para 2, vai colocar 2 para 8, entendeu? Vamos lá, na prática. Vamos começar. Atenção. Homens com meses, primeiro. Homens com meses. É homens com tempo. Homem com tempo. Homem com tempo. É direto ou é inverso? É inverso, né? Então, tá, na grandeza homem, você tem 8 para 2, não é isso? Então, você vai inverter. Você vai colocar, ao invés de 8 para 2, você vai colocar 2 para 8, tá vendo? Aqui é só multiplicando. E agora a gente vai comparar a outra grandeza. Agora é casas, não é isso? Casas com meses. Perfeito. Atenção para cá. Casa com tempo. Aqui, na verdade, é o que se produz. E o que se produz, independente de quem estiver se relacionando, é sempre o quê? É sempre direto, isso mesmo. Então, 8 sobre 2, aí você não mexe, você vai colocar 8 sobre 2 mesmo. Entendeu os passos, meu aluno? Se não entendeu, a gente vai fazendo as outras questões, a gente vai observando. Então, volte quantas vezes for necessário, que é melhor. Aqui a gente pode simplificar 8 com 8, 2 com 2, portanto, né, sobrou só o 2 mesmo, então o x vai ser igual a 2. Então, precisa correr, multiplicar isso daqui de cima e com de baixo. Poxa, que besteira, né? Tá vendo que 2 vezes 8 é 16? Aqui temos que multiplicar 8 vezes 2 vai 16, então simplifica logo tudo aqui dentro. Tá bom? Então seria letra A. Perfeito. 2 meses. Tranquilo, né? Agora a gente vai fazer a 13ª questão para fechar esse vídeo. 6 homens com uma jornada diária de trabalho de 6 horas levam 6 dias para fabricarem 6 artigos. Eita. Quantos homens trabalhando 12 horas por dia serão necessários para produzir 12 artigos? Vou pensar para cá. Na 13ª questão, tem muitas grandezas. Vou juntar um pouquinho mais para cá. São homens. Vou colocar homens. Tipo, jornada de trabalho de 6. Preciso colocar homens mesmo, porque é com H. Homens, horas, dias e que mais? E os artigos, não é isso? E os artigos. Perfeito. Vamos começar? Colocando embaixo, deixando em espaço.
6 homens, com uma jornada diária de 6 horas por dia, levam 6 dias para fabricar 6 artigos. Agora a gente vai colocar em cima. Quantos homens? Ah, então é aqui o X. Olha. Quantos homens, trabalhando 12 horas por dia, serão necessários para produzir 12 artigos em 12 dias? Olha só que interessante. Perfeito. Agora a gente vai achar em grandeza homens. Então observa que, como a incógnita está na grandeza homens, então ela que vai mandar. Ela que vai mandar em tudo aí. Vamos lá. A gente vai colocar o x que a gente quer achar igual. Quem é que está embaixo do x? É o 6 que está multiplicando. Perfeito. Agora a gente vai comparar, não é? Vamos lá. Todas as 3 grandezas com a grandeza homens. A gente vai comparar homens com horas, homens com dias e homens com artigos. A começar, vamos lá. Homens com horas. Direto ou inverso? Bem, homem com tempo é inverso. Então, aqui a gente vai ter que inverter. Em vez de colocar 12 para 6, a gente vai colocar 6 para 12. 6 para 12. Forma de fração. Agora, homens com dias. É a mesma coisa. Ó. Homem com tempo. Não é isso? Homem com tempo. Então, homem com tempo é inverso. Ao invés de ficar 12 para 6, vai ficar 6 para 12. Por fim, homens com artigos. O artigo é nada mais do que vai ser produzido, é o que vai ser produzido, né? Então, o que é produzido é sempre direto, tá, gente? Então, é 12 para 6 no artigo, você coloca 12 para 6 de novo. Não inverte nada, tá bom? Perfeito. Agora a gente vai sair cortando o que der para cortar, né? 12 com 12. 6 com 6. Já tira toda essa galera aí. A gente pode simplificar aqui, por exemplo, 6 com 12. Tá bom? A gente pode simplificar aqui por 6 também. Portanto, como é que vai ficar isso aqui, menina? O x vai ficar igual a 6 dividido por 2, não é isso? Olha como é que ficou. Ficou esse 6. Vocês conseguem observar? Porque quando eu dividir 6 por 6 vai dar 1. Entendeu? Aí ficou 6 vezes 1. Está observando? Deu 6. E aqui embaixo, 12 por 6 dá 2. Pronto. Logo, o x vai ficar 6 dividido por 2, que é 3. Então são 3 homens aí na 13ª questão. Perfeito? Muito bacana. A questão 14, 15, 16 e 17. Ah, são 17 questões. E 17, acho que no início eu falei que era 16, né? Perdão. São 17 questões. A gente vai deixar para fazer no próximo vídeo para não ficar muito longo. É o tempo que você toma uma água, descansa e relaxa um pouco. Até mais.